E aí, pessoal, estamos de volta aqui com a segunda parte do nosso episódio número 17 do Pod Parts, a sua parada obrigatória, né? Comigo, o Pedro Saltini, o nosso amigo, o Wagner de Castro, né? Nome famoso aqui, né? E o nosso amigo também, o Rafael Machado, ambos, Rafa e Pedro, da DAF, e o Wagner do Senai, tá? Voltando a falar sobre o tema das peças essenciais, né, para o seu caminhão, para o seu negócio, tá? Agora a gente tem mais uma leva de produtos aqui. Falamos basicamente aí anteriormente, no episódio anterior, falamos de motor, de transmissão, falamos aí de sistema de freios, né? E agora a gente tem uma série de itens aqui, desde sistemas de pós-tratamento, parte elétrica, né? Tem bastante item interessante para que você possa efetivamente melhorar o seu negócio, né? A gente vai trazer muita dica bacana, muita informação, né? Para você render mais o seu caminhão, para você ter mais economia, para ter mais dinheiro no bolso, para ser mais feliz, né? E junto com a DAF, junto com a Packard Parts, o episódio 17, parte 2, inicia agora. Bora lá, pessoal. Começar com as perguntinhas, né? A queima-roupa aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre sistemas de amortecimento, né? O amortecimento de cabine, especificamente nessa pergunta, né? Como os amortecedores do veículo e de cabine contribuem para o conforto e a estabilidade do caminhão durante longas viagens, né? Eu acho que isso é um item extremamente importante, né? Hoje em dia está na escolha de um caminhão, né? Fala um pouquinho pra gente, pessoal, sobre isso. E você, novamente, né, o nosso famoso merchandise man aqui, né? O que a gente tem aí de soluções de Packard Parts? Perfeito. Aqui é legal uma conversa franca e aberta que a gente pode ter, né? A nossa linha de amortecedores, tanto de suspensão de caminhão como a suspensão de cabine, ainda é uma deficiência que nós temos na linha TRP. Contudo, para o Q1 de 2026, a gente já vai estar trazendo aqui os lançamentos tanto para a suspensão de cabine como para a suspensão de caminhão. E para multimarcas. Então, fiquem de olho, fiquem espertos, que a gente já vai ter alguns lançamentos nessa área. Então, Q1 também conhecido como primeiro trimestre de 2026, certo, Pedro? Exatamente, desculpa. Primeiro trimestre de 2026, alguns jargões aqui corporativos, mas Q1, primeiro trimestre de 2026. Maravilha. Legal. Bom, a gente tem os dois tipos de amortecedores aqui que a gente falou, né? Amortecedor de cabine e o amortecedor do caminhão, propriamente dito. O amortecedor do caminhão, acho que não tem muito o que falar, né? Não adianta a gente ter a potência, a gente ter o pneu, a gente ter o caminhão todo projetado e a gente não ter contato do pneu com o solo. Então, o amortecedor basicamente é o que faz todo o sistema de freio, de suspensão, etc., passar isso para o chão, né? Manter o contato das rodas com o chão. Então, acho que aqui a gente está falando de segurança pura e estabilidade. Então, amortecedores sempre em dia, tá? Sempre com manutenção em dia, sempre verificando e trocando de acordo com os cronogramas. Podemos dizer que ter os amortecedores em dia economiza pneu? Porque pneu é um item extremamente representativo no custo de manutenção, né? Sim. Na verdade, assim, o amortecedor ele faz com que o pneu ele esteja sempre em contato com o chão. No momento da frenagem, se você tem um amortecedor ruim, você pode ter, por exemplo, o pneu pulando no chão. Isso vai fazer o quê? Com que entre sistema de ABS comece a travar, arrastar pneu, você começa a descamar pneu, inclusive. Então, o amortecedor, ele faz com... Além de toda a segurança, ainda ele te traz essa economia de pneu também, né? E a questão de estabilidade é muito importante, né? Como você vai entrar numa curva, uma velocidade com um caminhão pesado, né? Eu tenho que ter uma boa estabilidade para poder conseguir vencer essa curva e conseguir continuar a minha viagem, né? Porque se você perdeu a estabilidade, infelizmente, para você perder a direção é bem rápido. Lembrando que a gente também tem um modelo com suspensão pneumática, né? Hoje na nossa linha XF, né? Suspensão somente no eixo traseiro, pneumática. Também o ECAS, né? Conhecido como ECAS 4. A DAF fornece esse sistema desde 1986. Caramba. Então é bem antigo, bem antigo, foi um dos pioneiros aí no sistema de suspensão pneumática nos caminhões. Então eu tenho essa opção também para o meu cliente, né? E mesmo sendo suspensão pneumática, ele continua também com o sistema de amortecedor. Continua com o sistema de amortecimento, com os amortecedores. E lembrando que nosso caminhão é elogiado pelo conforto, né? Os amortecedores de cabine do nosso caminhão são amortecedores ali com mola helicoidal e ele é muito confortável para o nosso motorista. A calibração desses amortecedores, mesmo sendo
suspensão mecânica de cabine são Exatamente. excepcionais. E é um ponto importante, antigamente era diferente, né? O dono escolhia o caminhão e colocava o motorista para trabalhar. Hoje o motorista escolhe o caminhão que ele quer trabalhar. Então hoje tem muito disso. O motorista fala, não quero aquele caminhão que é ruim, é ruim de conforto, eu não gosto. E a gente tem essa vantagem que o nosso caminhão ele é muito confortável. Então, além dos amortecedores do caminhão, a gente tem os amortecedores de cabine muito bem calibrados e ainda temos o banco com amortecedor pneumático, né? Exatamente. Com a suspensão pneumática ali. Maravilha. Além disso, a cabine também é super espaçosa, né? Tem uma cabine série... premium, né? Uma cabine premium. Nós só temos cabine premium na nossa linha inteira, mesmo nos caminhões nos menores. A gente só tem cabine premium. Isso diferencia o nosso veículo, desponta de uma forma... É uma das maiores cabines do mercado, quando a gente pega a linha do CF 7 litros, correto? Sim. E mais confortáveis também, mais né? confortável. Do XF também, nos XF maiores. também. Quando eu pego a linha até Super Space, né? Super Space Cab, pra quem não entende, né? Que é aquele cabeção, teto bem alto. Então tem um bom espaço, um espaço amplo e a maior cabine da categoria. Né? Legal. Excelente. Bom, falamos aqui um pouquinho sobre suspensões, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre sistemas de pós-tratamento, né? Que são vitais para o desempenho do motor e para a redução de poluentes. Confere, pessoal. Exato. O sistema de pós-tratamento ele é responsável, né, por todo o tratamento ali das emissões do motor. Ele é responsável por manter o caminhão de acordo com as normas Euro 6, né? Então, ele é composto da parte que eu falei anteriormente do sétimo injetor de combustível, que serve para fazer um controle lá de temperatura, junto com a válvula do escapamento também, que ajuda a fazer essa gestão da temperatura do escape. E tem a parte do EAS ali, que é o conjunto do escapamento mesmo, o catalisador que o pessoal chama, né? Que tem o DPF, o SCR e o DOC, que são filtros que vão lá dentro para justamente fazer a filtragem de toda os gases que saem e fazer com que as emissões sejam menores, né? Exatamente isso. Hoje a gente tem a adição de alguns componentes dentro do EAS, né? DOC, DPF, que chegaram após a SCR, vinha da linha Euro 5, né? Do nosso Yellow, até mudar em 2023 para a norma Euro 6. Depois dessa mudança, eu tive que agregar mais alguns componentes dentro do meu sistema de pós-tratamento, né? DOC e o DPF. O DOC, função aquecer, né, o meu sistema para eu conseguir queimar o material particulado que fica no meu DPF. Né? O meu DPF, a função dele é reter esse material particulado. Antigamente a gente via aquela fumaça preta, né? Saindo do escapamento dos veículos. O Picumã, conhecido como Picumã. Então hoje eu tenho essa restrição para quê? Para eu diminuir essa emissão de poluente. Tanto que hoje uma das causas de parada do nosso veículo é o sistema de pós-tratamento quando não é dado a devido cuidado, né? Isso voltamos lá atrás, né? Porque o sistema de pós-tratamento não é simplesmente só a saída. Ele começa lá no meu tanque de combustível, do diesel que é abastecido, lá no meu tanque de Arla, como é abastecido, como é armazenado, se é uma Arla de qualidade. Então tudo isso vai influenciar a chegar no meu sistema de pós-tratamento de uma forma mais pura, digamos assim. Né? E todas essas normas são para atender o Proconv, né? A gente está no P8 agora. Então, todas essas normas são para fazer essa questão de meio ambiente, né? De todo mundo teve que se adequar. Nosso veículo era Euro 5, quando foi lançado o Blue em 2020, porém ele já era predisposto para modificação para Euro 6. Então, foi pequenos ajustes que tiveram e ficou 100%. E eu queria perguntar para você, Pedro, DPF, o que a gente tem de DPF disponível hoje, né, para mercado? Né? Muito boa a pergunta, Wagner. Então, pessoal, hoje nós temos desde a peça genuína, né, o DPF novo embalado na caixa DAF Packard Genuine, na verdade, e nós também temos a opção dele remanufaturado, né, na qual ele passa por diversos processos de limpeza, mas não é uma limpeza como você pode estar pensando, né, de só bater uma água com esguicho, uma aguinha quente, um sabão, não é assim. São 7 processos de limpeza que ele passa para garantir que esse DPF ele tem a mesma qualidade, a mesma durabilidade de um DPF genuíno Packard, né? Então nós temos as duas opções hoje
para DPF. DPF, para quem não está acostumado com a sigla, é o filtro de particulados, né, que foi introduzido no Euro 6. Então a diferença do Euro 5 para o Euro 6, basicamente vocês podem pensar que esse é o filtro que mais impacta dentro do sistema de pós-tratamento, né? Por isso que a gente está trazendo até esse tópico. Então você tem a opção genuína, né? E você tem a opção remanufaturado à base de troca. Você deixa conosco o seu que já está saturado e leva um outro novo, perfeito, com garantia, com qualidade, testado e aprovado. E você que tem um caminhão Euro 6 tem que prestar muita atenção, justamente porque os caminhões Euro 6 têm o filtro DPF e eles entopem muito mais rápido caso o diesel não seja de boa qualidade ou o diesel que não seja S10, e inclusive o óleo do motor. O óleo do motor para o Euro 6 é um óleo do motor que gera menos particulado também. Então, mas a regeneração que todo mundo fala não resolve? A regeneração resolve parte disso. Quando você tem as emissões, você tem dois tipos de resíduos que ficam no DPF. Você tem o particulado, que esse é queimado junto na regeneração, e você tem a cinza, que já é cinza. Exatamente. Então ela já queimou, a cinza não queima. Então, quando você tiver o entupimento por causa da cinza, daí a única alternativa é fazer a limpeza E segundo o cronograma de manutenção, a troca de um DPF, basicamente, vamos chutar numa quilometragem mais baixa, é 200 mil quilômetros. Então não é um componente que você vai trocar sempre numa revisão, né? Pode ter o desgaste prematuro dele se eu não atender essas condições que o Rafael acabou de falar. Como aqui. pode ser até estendido Exato. caso Tem você severidades consiga, que vão lá né? para a próxima 400 mil quilômetros, Exato. daí para frente. Tudo vai inclusive, depender do depende diesel. da aplicação. Vai depender muito do diesel, da aplicação, da forma com que é feito. Consumo do caminhão, então quanto mais ele consome, mais combustível Exatamente. passa, mais combustível queime, mais acaba indo para o DPF, né? Então tem mais isso. E é interessante comentar também, Wagner, se você puder trazer um pouco de dentro do DAF Academy sobre a parte da regeneração. Legal. Existe uma regeneração ativa no caminhão, né? E existe uma regeneração passiva que chama também? Tem. Regeneração ativa e regeneração passiva, perdão. Então é o seguinte, regeneração passiva é a melhor regeneração que eu tenho para o meu caminhão. Por quê? Ele está acontecendo enquanto o meu veículo está rodando, não dependo do motorista para nada. Simplesmente ele vai estar em plena carga, motor em plena carga, temperatura dos gases de escape próxima aí de 350 graus, está fazendo a regeneração. Essa é a melhor regeneração. Aí eu tenho outros tipos de regeneração, que seria uma regeneração ativa, onde vai depender do condutor ele apertar o botão para fazer a regeneração. Mas quando ele vai fazer isso? Quando o meu caminhão pedir. O caminhão hoje conversa com você, né? O nosso veículo conversa com você. Então ele vai mostrar lá, regeneração, o nível do DPF é alto. Qual que é a indicação? Segundo o manual do condutor, parar o veículo no local adequado, 2 metros ou mais de distância de outros veículos ou algum ambiente que possa ser inflamável, porque ele vai elevar a temperatura dos gases de escape, longe de pessoas, claro, e apertar o botãozinho, ele vai fazer a regeneração automaticamente. É isso a regeneração ativa. Caso o meu DPF esteja saturado demais, ou eu ignore essa chamada, o que pode acontecer, talvez por falta de instrução ou alguma coisa assim, eu ignoro essa chamada para regeneração, aí eu tenho que entrar com uma regeneração forçada. Aí eu tenho que ligar para o concessionário ou, se tiver na estrada, para um DAF Assistance, para ele ir com o equipamento e fazer uma regeneração forçada. Dica, não ignorem. Exato. Existem casos que o motorista foi ignorando e aquilo acaba se tornando irreversível, levando à necessidade de troca do DPF do caminhão. Ou até danos maiores ainda dentro do catalisador. Exato. E lembrando que o condutor deve ficar atento, né, no que está acontecendo no veículo. Não colocar para regenerar e ir lá dormir, né? Senão, infelizmente, pode acontecer, porque, como o Rafa falou, vai que tem algum dano que já veio ocasionando, né, dentro do meu sistema de pós-tratamento, pode vir a ocasionar alguma coisa que, como eu posso dizer, a esquentar demais, se ele começar a aquecer acima de 600 graus, isso pode ser perigoso, né? Então, até onde ele estiver estacionado, né? Às vezes ele faz isso no estacionamento, que naquele momento tudo bem, ele tá sem nenhum veículo alguém do ali lado, e mas tal. encostou um veículo do lado, né? Perigoso. Exatamente, é perigoso por essa questão aí. Então, se subir demais a temperatura, o motorista, né, o condutor deve estar atento e
apertar o botãozinho que ele para automaticamente a regeneração. Uma curiosidade também, que é legal trazer, às vezes o frotista ou o motorista tem uma dúvida, né? Fala, nossa, mas meu caminhão, às vezes eu ando com baú, ando leve, o caminhão fica pedindo regeneração. E os caminhões que andam pesado não pedem regeneração. Como foi observado aqui, para acontecer a regeneração passiva, é preciso temperatura. Então, quanto mais carregado o caminhão está, então é diferente da gente. Instintivamente a gente acha que o caminhão pesado acaba entupindo mais e tal, mas na verdade não. O caminhão que está rodando mais pesado, ele tem mais temperatura, ele faz mais regeneração passiva, então ele pede menos essa regeneração. E o caminhão que está andando leve, ele não chega nessa temperatura, aí chega uma hora que chega uma saturação que é necessário ele parar e fazer isso manualmente. Interessante. Então isso é um ponto que confunde bastante a cabeça das pessoas, né? Esse é o intuito do nosso podcast aqui, né? Justamente trazer essa informação, essas dicas para que você possa melhorar ainda mais o seu negócio. E com DAF, certo? Isso aí. E assim, então, como ele comentou, a questão do Arla, né? O Arla, por mais que ele seja um Arla de procedência, um Arla de qualidade, se você tiver um armazenamento incorreto dele, ou seja, ele estiver no sol, ele vai deteriorando esse Arla, ele vai piorando a qualidade dele. Quando você coloca ele no caminhão, ele não faz a função dele. Isso ocasiona vários problemas, tanto como impregnação de Arla por dentro, não faz o tratamento, vai começar a ter problema com o catalisador e vai acabar te dando prejuízo, né? Vai acabar parando o veículo. E até mesmo utilizar, por exemplo, um funil contaminado, né? Usou o mesmo funil de trocar o óleo para colocar o Arla. Limpa o bocal antes de abrir ali, etc. Tem né? que tomar alguns certos cuidados, né? O Arla já entrou lá na legislação Euro 5, lá em 2012, mas ainda é importante ressaltar isso, né? E tem muito caso. Tudo que a gente evite de colocar de sujeira para dentro do sistema é benefício. É benefício. Então, tomar cuidado, alguns cuidados-chave, alguns cuidados básicos, que, retornando novamente, com certeza na entrega técnica Isso aí. é alertado, é mostrado isso. Importante. Tem que trazer o José um dia aqui. José Assunção, para falar bastante sobre entrega técnica. É muito importante, vai muito de encontro com tudo que a gente está falando aqui, né? Com certeza. Então quem sabe aí nos próximos, né? De novo, conhecimento é a palavra-chave. É né? verdade. Quanto mais você sabe, menos erro você comete. Isso aí. Né? Falar em erros, né? Vamos tentar não errar aqui na próxima pergunta. Qual é o papel do alternador no funcionamento elétrico do caminhão e o que pode ocorrer se ele falhar? Pergunta que joguei no ar. Por favor. Né? Basicamente, você vai ficar sem luz, digamos assim, né? Você vai ficar sem energia, porque o alternador, a função dele é carregar, né, e manter os meus sistemas quando o veículo estiver funcionando e ainda manter a minha bateria, certo? Então, se eu tenho um dano no meu alternador, eu não vou ter essa efetividade. Tanto que a gente instrui, né, um dos nossos tópicos, né, no DAF Academy, isso em primeiro e segundo módulo lá, a gente já faz isso, é fazer o equilíbrio elétrico do caminhão. Né? O que é esse equilíbrio elétrico? Eu vou ver quanto que ele está consumindo, se ele tem alguma ligação a mais, que está demandando mais alternador e ele não está conseguindo ainda mandar para a bateria. Então, todo esse procedimento que a gente faz é para avaliar o meu sistema elétrico de carga, né? Então, alternador mais bateria. Então, se eu não tenho um alternador com funcionamento ok, eu não tenho uma carga suficiente para a minha bateria. Se eu não tenho a carga suficiente para a minha bateria, quando eu tiver necessidade dela, ela vai me deixar na mão. Você está consumindo mais do que gerando. Né? Exatamente, eu estou consumindo mais do que gerando. Ficou com o interclima ligado e a minha bateria já não tinha carga suficiente, infelizmente, quando você for dar partida, vai ser uma chance só. Que o DAF tem um sistema que ele deixa reservado uma carga, né, para aquela partida. Para aquela partida. Só foi uma. Se não foi aquela, não vai mais. Já era. Então, alternador muito importante aí para o nosso sistema funcionar certinho. Olha, quanto a portfólio de produtos, o que eu posso dizer para vocês é que com muita alegria, acho que nós temos todas as opções possíveis e imagináveis na Terra. Então, senhor cliente, se você quiser um alternador genuíno, nós temos. Se o senhor quiser um alternador remanufaturado, nós temos. Se o senhor quiser um alternador TRP, nós temos.
Se o senhor quiser somente alguns componentes do alternador para trocar somente aquilo, se você tiver expertise para trocar somente aquilo que teve a falha, nós temos. Então, o que eu posso dizer aqui é que nós temos todas as opções, tá? Então, sempre naquilo, claro, eu comentei dos componentes até agora, porque demanda uma verificação, demanda uma análise, né? Precisa ser alguém esperto para entender, para poder fazer essa reparação, né? Às vezes as outras opções são mais vantajosas se você não tem esse conhecimento a fundo, né? É até uma questão legal, né? O nosso alternador hoje ele trabalha de forma pilotada. Então ele nem sempre ele vai estar direto funcionando. Ele só vai entrar em ação, digamos assim, quando ele tiver a tensão da bateria um pouco baixa, ele volta a funcionar. Com isso eu economizo combustível, né? Tanto que o slogan, né, quando foi lançado o Blue Cab, que era até 14% mais econômico que o Yellow. E realmente devido a essas adequações, a gente consegue ter uma economia melhor. É de um combustível peso a menos na e de correia. Arla, né? É um peso a menos na conta. Excelente. Aí, ó. Só dica boa, gente. Só dica para você economizar né, com DAF, com Packard Parts aí. Dando sequência aqui nas nossas perguntinhas do nosso dia de hoje. Tá? Quais práticas ajudam a aumentar a vida útil da bateria? Acabamos de falar disso, né? De bateria, que assim, especialmente em condições adversas. Eu acho que você, Wagner, já deu até a resposta. Já estamos meio no caminho aí, né? Então, minha bateria, primeiramente, não ligar nada além do que está preconizado para ela. Para eu ligar acessório, eu tenho linhas dedicadas, né, para o meu cliente. Eu tenho pontos de aterramento para o meu cliente, eu tenho fusíveis dedicados para o meu cliente. Nunca puxar nada da bateria. Beleza, aí já é um ponto e você já não vai ter um desgaste em excesso da minha bateria. Borne, não bater em borne da bateria, né? Manter Pode limpo, amassar, livre manter de zinabre. limpo, livre de oxidação, né? Prestar atenção, bateria com manutenção, né? Onde eu tenho que ver nível de eletrólito, verificar se tá tudo ok, né? Pede pro técnico, chega na concessionária, pede pro técnico dar uma olhadinha na bateria, mede tensão, vê como que tá, se tá no nível eletrólito da bateria, não é simplesmente uma água, né? É um líquido, né, que é composto por a água desmineralizada e o ácido. Então, pede para o técnico fazer essa verificação. É rápida, é tranquila e não ligue nada na bateria. Se amanhã ou depois você precisar de uma garantia, você pode chegar tranquilo lá que não tem nada ligado. E evitar de ciclar ela até o final, né? Exatamente. Então, toda vez que você cicla a bateria até o mínimo dela ali, você tem uma perda de vida útil considerável, né? Então, Exatamente. assim, mantenha a bateria sempre nos níveis de utilização normais. E um ponto importante a gente fala é armazenamento de veículos, né? Então, às vezes, você tem o veículo armazenado por um tempo, vai lá periodicamente, verifica essa bateria, dá uma funcionada no caminhão. Chave geral, né? Chave geral, etc. Porque às vezes se você guarda uma bateria com a carga muito baixa, ocorre aquele fenômeno de sulfatação, né? Exato. E a partir desse momento é irreversível. Você perdeu a bateria, você não tem o que fazer. Você tem um problema nas placas ali que você... Até questão de estoque mesmo. Não somente do estoque em veículos, mas o estoque... Armazenamento, né? Exato. Em pallet, máximo 3 baterias empilhadas. Eu não posso colocar mais que 3 baterias. Fazer a medição dela periodicamente, né? Ela tem que estar em torno de 12,4 volts. Caso isso seja menor, eu tenho que carregar, né? Para entregar para o cliente uma bateria 100%, caso eu venda ela, né? Exatamente. Se o cliente tiver na base dele alguma coisa também, temos cuidados que devem ser tomados. Exatamente. Né? Até recentemente nós emitimos um boletim, por isso é importante todos esses treinamentos, né? Nós temos aqui o Senai, temos o Rafa com toda a parte dos projetos de pós-venda, e nós emitimos um boletim para as nossas redes de concessionária de melhores práticas, tanto para a identificação de problemas de bateria, mas também do armazenamento dela, não só na concessionária, mas também para vocês, clientes. Caso vocês comprem, eu comprei um pallet de bateria numa promoção interessante. Como armazená-la de uma maneira correta, né? Não deixar ela no chão, já é um dos pontos que tá bastante destacado lá. Fazer a medição da voltagem também, isso é extremamente interessante. Então,
Por isso, mais uma vez, contem com o apoio dos nossos funcionários, contem com o apoio do nosso pessoal, porque eles são treinados e capacitados para entregar o melhor serviço e as melhores condições para vocês, tá? De portfólio, é interessante assim, a gente tem isso muito da bateria com manutenção, né? Que você tem os bornezinhos ali que você abre e faz manutenção. Na TRP, nós temos uma linha de baterias livre de manutenção. Então, hoje, nós já temos baterias livres de manutenção. E elas ainda, por cima, elas têm também a tecnologia EFB, que garante maior resistência à ciclagem, também maior resistência a impactos, né? Ela tem uma construção diferenciada, né? Tudo isso vocês podem ver alguns resumos nas pílulas do conhecimento, né? Que nós lançamos, a Franciele apresentou elas, e vocês podem verificar lá um pouco mais de informação. Que a bateria, no final das contas, o defeito nela não vai permitir que o teu caminhão dê partida, e mesmo se você fizer uma partida forçada ali, qualquer outro problema que você tiver, você vai ter uma dificuldade. Então, é um componente que a gente acaba deixando erroneamente para trocar somente quando falha. Nós não medimos, nós não acompanhamos, nós não vemos, né? E aí, quando falha, eu estou parado num lugar que eu não quero estar, numa condição que eu não gostaria de estar, e vou ter que fazer algo naquele momento, né? Então, novamente, a inspeção periódica, o checklist dentro do concessionário, o conhecimento do técnico avaliando a saúde dessa bateria, pode já te dar um indício. Olha, ela está próxima da vida útil dela, então fique atento. Porque pior do que somente ficar sem bateria é ficar sem bateria na estrada, num lugar que não pega sinal de celular. Sim, exatamente. Aí temos Que não é raro aqui no Brasil, né? Exatamente. Um exemplo que você falou ali de avaliação da bateria é o Midtronics, né? Exatamente. Ele gera uma etiqueta, ele mostra como que está a vida útil da tua bateria. Caso necessário carregar, ele já faz o carregamento e te dá outra etiqueta dizendo, ó, agora tá ok, ou, infelizmente, tua bateria morreu. Perfeito. Legal. Falando um pouco de portfólio também, que você comentou, muitas vezes a gente ouve, né? Ah, mas às vezes descarrega a bateria, o motorista tá lá no Nordeste, tá quente, o cara deixa o interclima ligado, o som ligado de noite, alguma coisa assim. Mas assim, tem um ar-condicionado, né? Que ele tem a proteção com relação a nível de bateria. Exatamente, né? Nós lançamos, até foi tópico de um dos podcasts passados aqui, fizemos um grande lançamento, acho que no ano passado, sobre o ar-condicionado elétrico. E daí vocês vão falar, poxa, mas você está me falando de ar-condicionado elétrico e proteção da bateria. Porque o ar-condicionado elétrico ele é um produto que ele foi feito para proteger a bateria. Ele consome dela, contudo, quando ele detecta que ela chega abaixo de um certo nível, ele desliga, ele para e ele não volta a funcionar até que a bateria tenha carga suficiente. Então, é dessa forma, com esse tipo de tecnologia, que a gente protege o nosso bem. O motorista acaba sabendo que ele tem que ir lá funcionar o caminhão, carregar a bateria de novo para continuar utilizando. Apesar de que com uma carga cheia, o ar-condicionado elétrico ele acaba durando ali de 6 a 8 horas, ou seja, dá uma noite de sono, mas às vezes algo pode acontecer e ele acaba desligando antes. Que bom. O motorista não vai ficar sem partida. Ele vai conseguir dar partida no caminhão sem problemas. E o legal do ar-condicionado elétrico é que ele fica na parte superior, né? Refrigera bem melhor. Exatamente. Muito bom. Bem lembrado, pessoal. Vai de acordo com a física. Exatamente. Exatamente. Pedro, você falou uma palavra, e o Rafa também citou anteriormente, a palavra ciclagem, tá? Tem muita gente que eu acho que nem já ouviu falar, mas nem sabe o que é isso. O que é ciclagem da bateria? Não, legal. Pessoal, me ajudem aqui se eu fizer a definição não tão assertiva, tá? Mas as ciclagens são os processos de carregamento e descarregamento que você tem da bateria, né? Claro que você tem níveis disso. Se você vai de 100% ela toda carregada a 0%, essa é uma condição, mas também tem períodos de ciclagem que você vai de 100% a 50% e você fica nesse ciclo, né? Toda bateria tem um número máximo ou uma quantidade máxima que ela suporta de ciclagens pela construção dela, pela forma que ela é feita, né? Então, isso acaba nos baseando, nos dando uma informação de que o caminhão mede isso, o caminhão entende tudo isso que está acontecendo, a forma que está sendo ocupada e além de dar sugestões, ele nos mostra as ações que a gente precisa tomar, né? Por isso que o Rafael e o Wagner comentaram, não deixar a bateria acabar sempre, né? Vai a 0 e depois a 100%. É muito melhor você sempre manter ela bem carregadinha, o alternador funcionando perfeito, manter o carregamento, que você diminui o número de ciclos que você impõe à bateria.
Tá? Perfeito. E não fazer o oposto também, né? Não é porque, vou manter carregado, então eu vou colocar um alternador gigante aqui. Não, gente. Equilíbrio elétrico foi uma coisa que o Wagner comentou também. Vamos manter aqui, a bateria tem que ser... O alternador e a bateria tem que conversar. O projeto do desenhado veículo pro já contempla Exatamente. isso, né? Então, todos os sistemas do veículo estão contemplados e dimensionados para aquele alternador suprir tudo o que for necessidade. Né? Muito bom. Ótimo. Ainda tocando no tema aqui de prevenção de problemas, né, no sistema elétrico, né? Como que a gente pode identificar e prevenir isso no dia a dia, né? Para eventualmente causar uma paralisação inesperada do veículo, né? Que dicas vocês têm para que quem está nos ouvindo possa realmente não cair nessa cilada aí elétrica? Prestar atenção sempre nos bornes da bateria, como que eles estão, se estão tudo ok, como o Rafael falou, livre de impurezas, digamos assim, né? O famoso zinabre, né? Sim. Livre de impurezas, verificar fusíveis, né? Aterramento de chassi. É muito importante, a gente sempre olha pelo lado do positivo, né? Não, positivo, não tem positivo. Não, aterramento é tão importante quanto. Chave geral, se minha chave geral tá ok ou não, porque ela pode vir a falhar e eu ficar na estrada por causa disso, você vai ver a chave geral. Chicote elétrico, né? Ver se não tá desconectado, ver se não tá com nenhum ponto com polo aberto ou alguma coisa assim. Conector também pode deixar alguém na estrada aí. O veículo DAF, ele mostra isso de alguma forma? Algumas falhas ele te indica no painel. Ele te indica no painel. Dependendo da falha, ele te indica no painel. Porém, inspeções visuais, como a gente já falou anteriormente, já elimina muito, né? Até a gente tem um diagrama que a gente segue, que é uma metodologia de diagnóstico, né? Os técnicos seguem essa metodologia e uma das especificações é inspeção visual. Porque muitos dos problemas que acontecem, né? Tudo bem, o motorista, o frotista não tem um olhar clínico, né? O técnico já tem um olhar mais clínico. E muitas coisas que acontecem pode ser um conector solto, pode ser um fusível queimado, pode ser um aterramento, como o Rafael falou aqui. Então, tudo isso daí é importante você fazer, primeiramente, a inspeção visual. A máxima que vocês têm lá é do mais simples para o mais complicado, do Exato. mais barato para o mais caro. Exatamente. Né? Então, você começa no que é simples. Tem muita gente que chega com problema, o cara já vai mergulhando no motor lá, tentando achar o problema. E, na verdade, olha de fora. Começa com fusível, começa com relé, um aterramento, um parafuso. Porque, às vezes, o cara tá, né, acostumado com complexidade, alguma coisa assim. E, às vezes, o simples acaba passando batido. Então, a gente instrui a galera para começar sempre do mais simples para o mais complicado e do barato para o mais caro. É mais barato se trocar um fusível do que se trocar um chicote inteiro no motor. Perfeito. Né? E um ponto muito importante, 90% das vezes que tem problema, alguma coisa elétrico, é que foi instalado alguma coisa por fora da instalação original do caminhão. Então, utilizam o borne da bateria, ligam direto, colocam um fusível colocado, direto, né? um defeito Às vezes colocado. ligam em 12 volts, ao invés de ligar em 24 volts. Exato. Né? Acaba utilizando somente uma das baterias, acaba sobrecarregando ela. Até. Inversores, o cara coloca um inversor lá para usar um micro-ondas, um forno e puxa muita. Interessante você bateria. tocar nesse assunto, porque nós, no ano que vem, esse é um dos próximos lançamentos. Lançar algo de qualidade, da forma correta, para a gente sabe da demanda por inversores, né? Nossos clientes já nos alertaram disso, então nós estamos procurando formas de fazer isso de uma maneira correta para os nossos caminhões, né? Então, para o ano que vem, isso pode ser uma das nós sabemos, nós sabemos que tem exigências, né? Inclusive de utilização de bateria, câmeras, rastreadores, bloqueadores, etc. E por isso que a DAF também disponibilizou as baterias 225, né? Exatamente. Então, já aumentamos as capacidades das baterias. Hoje o cliente tem a possibilidade de pedir um caminhão com a bateria 225, que já vai suprir melhor as necessidades dele, sempre utilizando os pontos de instalação já preconizados para isso. Né? E caso ele não tenha, ele pode também adquirir ela. Pode adquirir, exato. No pós-venda mesmo, nós temos essas baterias também na marca TRP, na marca DAF, a gosto do freguês. Isso aí. Show. Né? E um destaque que eu trago aqui de portfólio, tá, da linha de elétricos, que acho que é muito bom de destacar, porque é um consumo, que são lâmpadas. Né? Dentro da linha de pós-venda da DAF, da Packard Parts, da TRP, nós temos uma infinidade de modelos de lâmpada, todas as que vocês podem imaginar. Tá? Até mesmo para a mesma aplicação, nós chegamos a ter mais de um modelo.
Por isso que é importante consultar o nosso catálogo, consultar o concessionário. E por que ter mais de um modelo, mais de uma opção para a mesma aplicação? Porque são modelos que trazem benefícios diferentes, né? A gente tem uma lâmpada que ela é a mais econômica. Então, é aquela que vai te atender ali mais facilmente. Nós temos uma outra que é a mais durável. Ela tem uma construção extremamente robusta, extremamente diferenciada. Só de você pegar ela na mão, você vê que ela é uma lâmpada que dura muito mais, né? E isso vai depender muito da tua aplicação, né? Mais vibração, menos vibração, estou tendo problema de queimar sempre, né? O que você está buscando. Então consulta o nosso catálogo, tem uma infinidade de lâmpadas lá dentro, mas com certeza nós temos uma para atender o teu objetivo. Legal. Uma dúvida que eu tenho, Pedro, a gente tem o farol, né, de LED. A gente tem lâmpadas disponíveis em LED já? Nós não temos lâmpadas disponíveis em LED no pós-venda, né? O nosso farol, claro, ele tem alguns LEDs, ele tem algumas. A gente tem a parte da manutenção dos nossos faróis, sim, mas nós não temos a transformação de outros itens que não eram em LED para LED. Isso nós não temos ainda. Nós estamos trabalhando com a engenharia, né? Bom, a sua pergunta até por isso, para que a gente desenvolva algo nesse sentido. Claro, tudo respeitando todas as regras de legislação, né? E etc., para garantir o correto funcionamento e atendimento da legislação, né? Legal. Boa. Mais uma outra perguntinha aqui. A gente vai do cabine ao chassi em 30 segundos aqui. Se deixar, a gente faz esse podcast virar 3 horas, né? Tem muito conteúdo, gente. Eu já falei para vocês desde o começo, né? São 2 episódios num só, ou 2 partes num episódio só, né? Mas dá para rolar muito mais partes aqui de tanta informação que a gente tem, né? O pessoal da produção tá até dando risada já, que assim falou, nossa senhora, vai dar bastante conteúdo dessa vez para nós editar aí, né? E vai dar trabalho aí. Mas é bom, pessoal. Bom, vamos lá, então, mais uma perguntinha. Temos aí mais algumas, antes de a gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje. Como a lubrificação e a inspeção do eixo traseiro, né? Às vezes até é meio desregrado, né? As pessoas esquecem, mas como a lubrificação e a inspeção do eixo traseiro podem prevenir desgastes que impactam a tração no veículo? Acho que é uma perguntinha, às vezes as pessoas nem se fazem, né? Mas eu acho que é legal vocês, na experiência, trazer um pouquinho dessa informação para... até por ele ter a manutenção dispareada, né, com a manutenção de troca de óleo do motor, ele acaba sendo, de certa forma, renegado, né, o eixo traseiro. E quando lembram somente de trocar o óleo, né? Não lembram de lubrificá-lo. Agora a gente está sempre tentando, nos cronogramas de manutenção, casar, né, as revisões dos eixos com uma revisão X ou com uma revisão Y, para a gente ter essa facilidade também, né? E daí o próprio concessionário já chega e consegue, nós estamos fazendo isso aqui, o teu eixo já está no momento da revisão, então vamos seguir. Mas assim, basicamente o eixo ele é o responsável, né, depois que passou lá motor, embreagem, transmissão, cardan, chega no eixo e ele que vai passar toda a tração pro chão, né? Então o eixo ele quebrou, o caminhão para. Então não tem muito o que falar. Manutenção de eixo são os vedadores, os retentores ali e óleo, praticamente. O eixo, ele em certos casos, ele avisa que ele vai quebrar. Ou seja, o cara deixou de fazer uma manutenção, passou um pouco o período, aquele óleo está desgastado, começa a ficar fino, ele começa a roncar, que fala, né? Roncar o diferencial. Então, às vezes, ele avisa. E às vezes, quando ele avisa, ainda dá tempo, mas na maioria das vezes, quando ele chega no nível que o motorista já está escutando isso, provavelmente vai ter troca de coroa, pinhão e outras peças lá dentro. Ou até mesmo uma quebra catastrófica, né? Então vai quebrar dente mesmo e vai ficar no meio da pista. Então essa é a importância de a gente fazer as revisões dos eixos, né? E utilizar o óleo correto para a aplicação correta, né? Sim. Isso. Temos opções de óleo mineral e óleo sintético. Muda a severidade, né? E muda então o intervalo de manutenção. Antes nós tínhamos intervalos de 40 mil quilômetros para óleo mineral e 120 mil quilômetros para óleo sintético. E agora nós conseguimos também elevar isso para 120 mil quilômetros, 240 mil quilômetros. Então a gente conseguiu elevar para várias aplicações de caminhão essa severidade, esse intervalo. Visando melhorar também a questão do custo de manutenção do veículo, aumentar a disponibilidade e fazer o mínimo de paradas possível, né? Isso aí, lembrando que se o cliente optar por um óleo mineral, ele vai ter que fazer um flush, né?
no diferencial para daí eu colocar o óleo mineral e ele vai ter que mudar o cronograma de manutenção dele. Exato. Como o Rafael falou, vai ser metade do que seria o sintético. Vem de fábrica abastecido com sintético, porém se ele quiser mudar, ele vai ter que seguir essas diretrizes para ele poder ter a garantia ainda do trem de força dele. Normalmente acaba não valendo a pena. Não vale a pena. Eu também tenho esse ponto de vista. O uso sintético, 240 mil, é bem mais vantajoso. Você vai ter 2 paradas. E é menos tempo parado também. Exatamente. É menos serviço para fazer, é menos tempo Mais parado, disponibilidade. é mais tranquilidade. Né? Concordo. Exatamente. Concordo. Pontos de engraxamento, né? Ali, parte de catraca. Não sei se tem alguma aí. Deve ter lá, ó. Ponto de engraxamento aqui, ó. Ponto de engraxadeira ali. Tá atento a isso daí, posso fazer engraxamento. Não é engraxar até vazar, né? Tem muita gente que chega lá, engraxadeira. Não, faz engraxamento aqui, tranquilo, para eu ter um funcionamento da minha catraca de freio perfeito. E verificação, né? Ver se Verificação. não tá vazando óleo. Exatamente. Verificações bem importante. periódicas, visuais, coisa que o cara faz rapidinho ali. Isso aí. O próprio motorista pode fazer isso? Pode. Sim, Verificação pode. Essa verificação é fácil. Quando você tem um vazamento, você tem eles falam melejamento ali, né? Então já começa a grudar sujeira. É muito fácil de identificar. Então se tiver isso, não perde tempo. Próxima parada já pede para trocar a vedação ali, resolver o problema. Seguir em frente. Boa. Mais uma dica aí, pessoal. Vamos lá agora, vamos falar sobre sistema de arrefecimento, né? Como que o sistema de arrefecimento protege o motor contra o superaquecimento e quais cuidados são necessários com esse sistema? A gente já falou bastantinho ali, né? Falou bastante. E é bem o que a gente comentou, né? Cuidar com bomba d'água, radiador, né? Se estiver sujo, fazer uma limpeza. Líquido de arrefecimento, usem um líquido de arrefecimento especificado para o teu veículo, né? Nas concessionárias eu tenho acesso a um documento que me mostra a especificação de água desmineralizada e etileno glicol, proporção que eu tenho que usar, se é 60%, 40%, se é 50%, 50%, eu tenho esse conhecimento dentro da concessionária. Correia, como a gente já citou também, por tocar bomba d'água, tensores, parte de vedação, trocador de calor, né? Que é um item importante ali para refrigeração do meu óleo lubrificante. Então, tudo isso daí eu tenho que estar atento. Mas em mente, né, que o etileno glicol ele não serve também só para não oxidar o motor por dentro ali, o sistema de água. Ele serve para aumentar a ponto de ebulição. Então, várias características. A pressão interna do sistema faz com que o ponto de ebulição aumente. Então, assim, sempre estar atento. Vazamentos de mangueiras, que isso perde a pressão interna. A tampa, ela tem uma válvula na tampa ali, então se você vê que tem um vazamento na tampa, troque essa tampa para manter a pressão dentro do sistema. Você vai evitar com que você ferva o motor do caminhão. Você falou do ponto de ebulição, o ponto de congelamento também ele aumenta, né? Digamos que ele congele em menos 1 grau, ele vai ser para menos 8 graus. Agora a gente tem veículos rodando na América Latina, então quando vai lá para baixo, então você tem temperaturas negativas. Pedro sabe bem. Exatamente, não, é importante ter isso e até é interessante destacar, né, dos produtos que a gente tem, que nós temos no nosso portfólio, né? Tanto o líquido de arrefecimento DAF como o TRP, ambos são pronto para o uso, né? Ready to use. Então, colocar ele diretamente no seu veículo. E por que dessa forma, né? Para justamente evitar contaminações. Você não tem que imaginar a proporção que você tem que colocar. Ele já está, como o Wagner comentou, ele já está na proporção correta para você utilizar, na proporção que é desejada, né? Além de ser um produto de qualidade, né? Não corre o risco da pessoa ir lá colocar o etileno glicol e água de torneira. Exatamente, não corre o risco de contaminar uma coisa com a outra, e aí é que você acaba perdendo tudo, né? E eu destacaria bastante, pessoal, além... Todo mundo, a gente lembra do líquido de arrefecimento, né? Ele tem tempo de uso, né? Que você tem que trocar ele de tempos em tempos, porque ele tem a vida útil dele, né? Mesmo sendo um sistema fechado, pressurizado, né? Lembra dele, mas não esquece, por favor, da tampa também do tanque de expansão. Essa tampa que o Rafael comentou, ela é super importante, porque ela é que mantém a pressão dentro do sistema, né? Às vezes... ela acaba perdendo a tensão da mola dela, né? Ela não dá mais a pressão necessária e isso afeta o sistema como um todo, né? Então é um excelente ponto para verificar, né?
como é que está a condição dessa tampa do sistema de arrefecimento. Né? Legal. E tem dúvida da qualidade, da pureza do produto que está lá dentro? Quando você estiver na concessionária, peça para o técnico, ele tem o equipamento para fazer a medição. Ele vai pegar lá uma amostra do líquido de arrefecimento, colocar no equipamento e vai ver pureza, concentração, etc. Exatamente. Então, isso é interessante também. Temos como medir. Então, quando for para falar que vai ser trocado, não é da cabeça do concessionário, não é da cabeça do técnico. É porque realmente foi visto isso aí, foi verificado que tinha necessidade de fazer. Por isso que a gente reforça, né, a necessidade ou a vantagem de levar o seu caminhão numa concessionária, né, numa concessionária autorizada. Porque o Wagner explicou várias vezes aqui, né, existe todo um protocolo, toda técnica, né, tá tudo sendo definido em treinamento para que quando o caminhão chegue lá, seja feita a inspeção correta, né, entregue o produto correto, o serviço adequado, né. As dicas que a gente deu aqui, qualquer um pode fazer em casa, né, entre aspas, né, verificar, fazer as verificações, mas assim, a gente acaba negligenciando, acaba esquecendo. E lá existe um checklist, né? Existe Enquanto um eles não fizerem checklist, tudo, exatamente. eles não terminam. Exatamente. Então segue-se um padrão, né? E esse padrão é um padrão de qualidade e excelência, né? Que a DAF preza, né? A PACA no mundo inteiro preza, né? Por isso que a gente tem os melhores produtos, os melhores serviços no mercado, tá? Estamos quase finalizando aqui, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho sobre a parte de filtragem, de óleos e fluidos, né? A gente já meio que citou aqui na nossa conversa, mas para vocês aqui, qual que é a importância da troca regular dos óleos e filtros, né? É básico, gente, mas acho que é um item que também às vezes é negligenciado no tempo errado, né? E como isso influencia na vida útil do caminhão, né? Como é que isso ajuda? A gente falou uma coisa que às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Exato. Então a troca de filtro é extremamente importante para qualquer veículo, não só tratando de caminhão, até teu carro de passeio lá, se você tem que trocar conforme foi dito pelo fabricante e usar a especificação de óleo correta para o teu veículo. Na DAF a gente tem várias especificações porque a gente trabalha com motores diferentes. Eu tenho MX-11 que já está saindo de linha, eu tenho MX-13, eu tenho o Yellow ainda também, né, que muitos 7 levam, litros, 9 tenho litros. 7 litros, tenho 9 litros. Então eu tenho uma gama gigante de óleos, né, para trocar, mas atendendo à norma da montadora. Todos esses óleos que a gente tem, né, no portfólio, atendem às normas da montadora. Filtros, mesma situação, atende à norma da montadora. Tem tantas micras o filtro. Para quem não sabe, né, micras é a espessura, né, do furo que passa o óleo para ser filtrado. Então, eu tenho que atender essas normas para ter uma filtragem de qualidade e uma vida útil maior do meu motor. Não existe mais aquele negócio, numa troca óleo e filtro e na outra troca só óleo. Gente, o compartimento do filtro de óleo ali retém quanto ali? Dá o quê? 1 litro mais ou menos de óleo? Que você vai deixar 1 litro de óleo velho no teu óleo novo que vai contaminar e então E o não faz sentido. E daí todo mundo fala, né? Às vezes falam na concessionária, nossa, mas tá preto o filtro. Tá preto Que bom. porque ele tá fazendo a função dele, né? Que bom. Então, como você falou mesmo, Rafael, trocar óleo e filtro. Essa história de trocar só óleo, depois trocar filtro, já ficou pro óleo passado. e filtro é extremamente importante. Eu até trago também o filtro de combustível, né? Sim. Porque algumas vezes eu já escutei, nossa, mas o filtro de combustível entupiu. Que bom que ele entupiu, porque antes dele entupido... Se ele não entupisse, você tava com um problema muito maior. Você tem problema no injetor, você tem problema de bomba de combustível, você tem problema de uma série de coisas, né? Então o filtro foi feito para filtrar, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso, né? Ao combustível que você está colocando, ao óleo que você está colocando, a qualidade dele, né? Para poder garantir o total funcionamento do todo. E não economizar aonde... É uma economia boba, gente. É uma economia boba. Às vezes a gente está aí vendo uma diferença, e eu coloco aqui diretamente. Nós temos filtros DAF, filtros Parker Genuine, filtros TRP, né? Às vezes você está querendo fazer uma economia indo para baixo ainda por tudo por preço, buscando alguma coisa no mercado. E aquele filtro não vai filtrar. Aquele filtro vai parecer que vai te dar uma segurança, mas você só vai descobrir aquilo dali 50 mil quilômetros. E quando você descobrir, vai ser um problemão. Então, muito importante, né? Não faça essa economia boba. Coloca produtos de qualidade, recomendados pela montadora. Garante que o teu bem, o que te produz sustento, o que te produz faturamento, o que te leva a tua empresa para frente, que ele vai estar sempre circulando.
né? Garanta a grande qualidade dele, né? Hoje em dia tem pacotes promocionais nacionais, né, de revisão que faz todo sentido. O cara vai pegar lá o conjunto completo, tudo original, trocar dentro da concessionária e sair tranquilo lá de dentro. Exatamente. Estamos quase encerrando aqui, pessoal. Eu tenho mais 2 perguntinhas aqui, eu vou juntar numa só, porque a gente meio que respondeu já isso ao longo do nosso podcast aqui, assim, mas eu acho que sintetiza muito tudo aquilo que a gente quer destacar ou deixar como uma mensagem, né, para quem está nos vendo, nos ouvindo no dia de hoje, né? Qual é a importância de revisar o caminhão, principalmente agora, nesses momentos de entre safra, o final do ano, o caminhão ficar mais parado, né? Eventualmente, óbvio que tem muitos clientes que rodam 24 horas por dia, não param, né? Mas assim, aqueles que param efetivamente, né? Então, qual é a importância de fazer uma revisão, aproveitar esses momentos, né? E vou aproveitar o gancho aqui assim, já fazendo o nosso merchandise também, mas o Rafa já comentou e o Pedro vai fazer o merchan aqui assim, do nosso checklist, né? Passou na concessionária, fez a revisão, tem o checklist, né? E a gente tem um checklist digital totalmente diferenciado dentro do mercado. Aqui eu queria que o Pedro falasse um pouquinho mais sobre isso. Mas para os 3, assim, né? Eu acho que até como uma mensagem final, antes da gente encerrar o nosso podcast do dia de hoje, né? A importância da revisão do caminhão. Uma mensagem que cada um pode deixar para quem está nos vendo no dia de hoje. Eu acho que eu posso resumir em uma palavra: disponibilidade, que é o principal para o frotista hoje, né? Então, você tendo um caminhão revisado, um caminhão com tudo em dia, você vai ter disponibilidade máxima que o caminhão pode te oferecer. Exatamente. Disponibilidade e confiança, né? Que você vai poder pegar teu veículo ali, fazer teu transporte e ficar tranquilo, né? Que não vai ter nenhum empecilho no meio do caminho. Acho que levando de uma forma correta essas manutenções, eu não tenho problema algum. Acho que disponibilidade é a palavra ali correta para tudo isso. Não, excelente. Vou fazer a mesma resposta, só que um pouco mais longo, né? Vamos combinar, gente. Caminhão foi feito para rodar, não para ficar parado. Então, se você puder aproveitar aquele momento de entre safra, como o Orly comentou, aquele momento que o caminhão, por alguma coisa, os momentos festivos, está parado, aproveita para fazer um checklist, aproveita para fazer uma revisão nele, porque assim, quando você precisar voltar a rodar com ele, ele vai estar 100%. Você já vai saber, entender certinho o que ele precisa fazer, o que está acontecendo com ele, e ele vai estar 100% para te atender com a disponibilidade, né? E para fazer isso, passa numa concessionária DAF ou numa loja TRP e faça o nosso checklist, né? Fazendo aqui o merchan, nós temos um checklist digital super interessante, com fotos, com vídeos, e nós enviamos isso para vocês, do resultado todo desse checklist, via o nosso Packard Digital Assist, para vocês também ficarem sabendo nos detalhes do que está ocorrendo, né? Eu não vou só te falar que o para-brisa está trincado, eu vou te mostrar o para-brisa trincado, aqui você vai ter evidência, né? Entre outras coisas. Então aproveitem, passem numa concessionária e façam um checklist nesse momento de entre safra. E para aqueles que no momento não puderem parar porque estão na alta temporada, programem-se. Programe-se para que, assim que for possível, façam algo preventivo. Agendamento. Né? Façam um agendamento, passem lá, porque é muito importante a gente trabalhar antes de acontecer alguma falha. Não depois que ocorreu uma falha. Né? Os custos são muito mais baixos, a disponibilidade para vocês é altíssima. Né? Então, contem conosco. A porta das nossas concessionárias e lojas da RP está aberta para vocês. Aproveitem, utilizem e aproveitem as promoções também que nós temos. Né? A atual vai até dia 31 de dezembro, né? Sim, senhor. E já vamos começar a pensar na próxima, né? Mas não deixem de aproveitar a atual, que o que está na atual não vai para a próxima não, pessoal. Então aproveitem. E assim, o pessoal gosta quando a gente fala de dinheiro mesmo, né? Uhum. Então, falando de revisão com relação a isso, você mantendo o teu caminhão revisado em dia na concessionária, nossa concessionária tem um sistema integrado que deixa todo o histórico do caminhão lá. Então, até mesmo quando você for vender esse caminhão, você tendo um histórico de passagens de revisão, a pessoa que vai comprar vai estar muito mais tranquila. Você vai conseguir valorizar mais o teu caminhão, porque você tem essas evidências que o caminhão está tudo em dia, e você vai ganhar dinheiro também na venda dele, né? Uhum. Não, ou deixar de perder dinheiro por não ter um histórico, né? Não, vai valorizar muito mais, então, com certeza. Todo mundo quer comprar um caminhão, um carro, que seja, com procedência. Uhum. Exatamente. Tá. Não, legal, pessoal. Pessoal, chegamos aqui no final do nosso podcast do dia de hoje, né? Eu acho que a gente conseguiu falar bastante sobre os produtos, os serviços, falando sobre conhecimento, né? Por isso que
temos diferentes áreas aqui hoje, no dia de hoje, justamente para que você que está nos ouvindo, você que é frotista, você que é autônomo, você que é concessionário, mecânico, né? Ou que gosta simplesmente da marca, né? Tenha mais informação, saiba mais sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços, sobre a DAF, né? Sobre a Packard Parts, sobre a TRP, para lhe ajudar. Né? Para lhe ajudar a melhorar o seu negócio, para lhe ajudar a ser mais econômico, ter melhor performance, mais disponibilidade do seu caminhão lá na ponta, né? E esse é um trabalho que a gente faz no dia a dia. Né? A gente busca o conhecimento, a gente treina mecânico, a gente desenvolve novos serviços, o pós-venda cada vez mais atuante, né? Para realmente valorizar cada vez mais o veículo, para ter valor de revenda. A área de produtos aqui desenvolvendo produtos para deixar o veículo cada vez mais disponível, né? Com ofertas, com promoções, com qualidade de produtos, né? Seja para o DAF, seja para multimarcas. Né? Então, acho que a Packard, como um todo, ela tem esse DNA, né, de trazer uma solução de negócio, uma solução de transporte para todo mundo que realmente usa um caminhão, seja um caminhão semi-pesado, seja um caminhão pesado no Brasil e na América do Sul, por que não dizer? Né? A gente tem a solução adequada. Eu quero agradecer a vocês três. Né? Obrigado. Peço que cada um deixe uma mensagenzinha final aqui assim e a gente encerra o nosso podcast, o número 17, parte 2. Né? Lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, se você não se inscreveu ainda, dê o joinha, curta, divulgue, compartilhe tudo isso, né? Vá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, a gente tem no Spotify, a gente tem LinkedIn, né? Tem as redes sociais da própria DAF também, onde a gente compartilha todas as informações. Tem 2 produtos ou dois episódios bem bacanas que vocês podem seguir, além do nosso podcast, que assim a gente até falou em algum momento. Né? A gente tem Pílula do Conhecimento, né? Uma nova ferramenta de comunicação que a Packard Parts lançou para falar sobre os produtos. A gente falou sobre bateria, a gente vai falar sobre óleo, a gente vai falar sobre filtros, enfim. Todos os produtos que a gente traz também aqui no podcast, a gente traz de forma bem resumidinha, 1 minutinho de dicas para você melhorar a sua performance utilizando os nossos produtos da TRP e da DAF. E também na DAF também tem um programa super legal que é o DAF Explica. Né? A equipe de pós-venda, a equipe de serviços traz periodicamente dicas de manutenção do seu DAF. Tá? Então não deixe de seguir, siga as nossas redes sociais, você vai encontrar tudo isso e muito mais junto conosco. Grande abraço e obrigado, pessoal. Mensagem final de cada um. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Orly, mais uma vez pelo convite, né? Foi muito legal aí. Acredito que temos muita coisa ainda para conversar e vamos lá, se vocês precisarem de alguma coisa, sempre estamos à disposição. Deixa os linkzinhos dos DAF Explica aí embaixo, é um conteúdo bem técnico, bem focado no cliente, então vocês conseguem ver uma apresentação técnica focada em cada componente, então cada vídeo é focado num sistema do veículo, vocês vão gostar bastante lá. Legal. Queria agradecer aqui meu nome, né? Em nome do Senai também, pela possibilidade de estar aqui conversando, né? Numa troca de ideias aqui e tendo bastante ideia legal para os nossos clientes, para os nossos companheiros aí, parceiros de negócios. A DAF também tem no YouTube algumas dicas de condução bem interessantes, né? De como funciona tal componente, como funciona a minha condução, como que eu posso melhorar a minha condução, o uso de algum freio motor, por exemplo. Então, no YouTube lá já tem alguns videozinhos lá. Fico aberto também para questões, caso tenha algumas questões aí a gente possa estar trocando ideia no futuro. E confiem nos nossos concessionários, confiem nos nossos técnicos, consultores, que lá vocês vão encontrar a melhor assistência e a melhor condição para o teu veículo. Beleza? Boa. Obrigado. Obrigado, valeu. Não, perfeito. Eu quero agradecer aos meus colegas. Muito obrigado pela conversa. A você, Orly, também. Obrigado novamente pelo convite, por dedicar esse tempo aqui. E agradecer aos nossos clientes, aos nossos parceiros, aos nossos motoristas, aos nossos amigos, né? E dizer, pessoal, aproveitem a promoção nacional. Vai até 31/12. Tem ofertas muito bacanas lá para vocês. Deem uma olhada. Tá no site, tá na concessionária. Dá uma olhada lá, pessoal. Tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a você e até o próximo episódio do Pod Parts, a sua parada obrigatória. Até mais, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.